Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Convido a todos para que possamos fazer uma oração inicial dos nossos trabalhos, fechando os nossos olhos, relaxando, deixando toda a movimentação externa lá do lado de fora, buscando sintonizar com essa energia da espiritualidade de luz que neste momento aqui estão conosco, elevando o nosso pensamento ao alto e rogando. Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso doce Mestre, amado, ramatize toda a espiritualidade de luz que aqui está presente. Rogamos a vossa proteção e vosso amparo neste momento de estudo e oração, que possamos abrir os nossos canais receptivos para que podemos receber aquilo que viemos buscar. Que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para todos aqueles aprendizados que necessitamos, para buscarmos cada vez mais a compreensão de onde estamos, para onde podemos ir, entendendo que cada um tem a sua dificuldade, o seu problema, mas tem também toda a proteção e amparo. Que neste momento divino e abençoado, podemos todos nós, em uníssono, estarmos juntos dessa espiritualidade superior, absorvendo toda essa energia de harmonia, de paz e de equilíbrio. Que assim seja. Na noite de hoje, nós temos uma lição do livro Vinha de Luz. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, e vem lá da lição 22, que se intitula Corrigendas. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente, que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegando a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência, entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece a um instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Essa lição de Emmanuel, meus queridos irmãos, quando a gente faz aí uma reflexão sob a ótica da doutrina espírita e da fé raciocinada, nos leva, evidentemente, a refletir sobre a necessidade que nós temos na busca da nossa evolução espiritual. E evolução espiritual nos imputa a condição de transformação, de mudança. E, evidentemente, as mudanças nos exigem as corrigendas, aquele rumo, em que nós, em função das nossas mazelas morais, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa violência, da nossa arrogância, e aí vai, vamos precisando de corrigendas, ou seja, de rearrumos, para que nós possamos ir qualificando a nossa qualidade moral. É a busca da nossa transformação moral
que nós vamos efetivamente avançando para o que Emmanuel chama como um discípulo verdadeiro do Mestre Jesus. Ou seja, sem a nossa transformação moral, nós não conseguiremos chegar aonde Jesus nos prometeu. E a nossa transformação moral só depende de nós. Pois todo o processo evolutivo, ele é único, ele é intransferível, ele é pessoal. Por mais que amemos alguém, não podemos fazer por ele, e por mais que esse alguém nos ame, ele não pode fazer por nós. E esse processo evolutivo imputa dificuldades, dores, perdas, incertezas, muitos sofrimentos e dificuldades, mas também nos liberta das nossas trevas morais. E esse é o processo evolutivo, em que Emmanuel nos chama a atenção para que nós possamos olhar os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos com bons olhos. Que nós possamos olhar para essas situações de dificuldade como um grande aprendizado, em que nós vamos tirando de todas essas situações difíceis os aprendizados de virtudes morais, da paciência, da bondade, da caridade, da benevolência, do perdão e assim por diante. E aí, então, nós teríamos, assim, várias alternativas para a gente falar de alguma corrigenda que a gente poderia trabalhar dentro de nós. Poderíamos falar da nossa impaciência, poderíamos falar do nosso orgulho, poderíamos falar da nossa dificuldade do egoísmo, do apego e assim por diante. Mas hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a corrigenda de uma virtude que a maioria de nós tem. Uma virtude que é fácil, que todos nós, graças a Deus, temos com muita facilidade. A virtude da tolerância. Como somos tolerantes, não é verdade? Como nós temos uma facilidade de tolerar todas as coisas da vida. Então, talvez as corrigendas que nós tenhamos que receber para aprendermos a ser tolerantes seja algo interessante para que nós possamos refletir sobre essa virtude moral. Muito bem. Emmanuel nos fala que a nossa grande dificuldade em relação à tolerância é porque a tolerância ela deriva da compreensão, do entendimento que nós temos da situação, da circunstância ou mesmo do outro. Quanto menos entender o outro, quanto menos entendermos aquela situação que estamos passando, mais intolerantes nós somos. Portanto, precisamos ampliar o nosso horizonte de entendimento cada vez mais no sentido de entendermos e buscarmos a compreensão dessa fé raciocinada que a doutrina espírita nos mostra, a questão da reencarnação, a questão dos processos sistêmicos familiares, enfim, todos os processos com os quais nós estamos lidando com as leis de Deus. E o grande problema é que o nosso padrão de compreensão da vida, de nós mesmos e do outro é muito pequeno. Como nós somos limitados. Como que nós olhamos para uma pessoa, olhamos para uma situação, rapidamente julgamos e achamos que já temos a conclusão correta sobre aquilo. Quando a gente lembra de Jesus nos pedindo para não julgar, porque o grande problema de não julgar é porque todas as vezes que nós julgamos, nós comparamos. Eu só julgo fazendo uma comparação. E na maioria das vezes, quando nós comparamos, nós não temos bases sólidas de conhecimento, de entendimento, de plenitude, ou da pessoa, ou da situação, ou daquilo que nós mesmos estamos vivendo. Por consequência natural, julgamos de forma equivocada. E aí, a nossa dificuldade é tamanha que Emmanuel nos fala que talvez um dos pontos mais fáceis para podermos entender a tolerância é compreendermos a intolerância. Percebe? Por que Emmanuel fala isso?
Porque nós estamos muito mais próximos, nós vivenciamos de uma forma muito mais íntima a intolerância do que a tolerância. Talvez que para nós compreendermos a tolerância como a sua essência maior, nós temos dificuldade, porque poucas vezes nós damos conta de ser efetivamente tolerantes. E o que causa a intolerância dentro de nós? Qual é o fator de maior força que causa intolerância dentro de nós? A diversidade. Como nós temos dificuldade com o outro que é diferente da gente? Como nós temos dificuldade com situações que a gente não está acostumados? Mas, por incrível que pareça, a diversidade é uma das maiores características do reino de Deus, ou seja, do universo. E é impressionante porque, por exemplo, se nós pegarmos uma árvore e olharmos a olho nu as folhas, a gente fala, são todas as folhas muito parecidas, são quase iguais, tem umas que são idênticas. E levarmos essas folhas para dentro de um laboratório, não existirá ali nenhuma folha igual a outra. E aí a doutrina espírita nos explica isso, André Luiz nos explica isso em Evolução em Dois Mundos, que por essa razão da diversidade do universo, não é só aqui de Goiânia, do planeta Terra, não, é do universo, não existe um único espírito igual ao outro. E aí começa a cair por terra algumas coisas que às vezes a gente acredita, né? Por exemplo, alma gêmea. Não existe alma gêmea. Existe almas algemadas, isso a gente sabe que tem. Mas existe almas afins, almas que têm um padrão, né, de receptividade, de similaridade, de gostos assim mais ou menos parecidos. Mas não há nada igual no universo. E a gente quer que seja tudo igual. Somos intolerantes com aquilo que é tão diferente. E é muito interessante que a gente vê isso no nosso dia a dia. Você vai a um restaurante e a especialidade deles é frutos do mar, peixes e tudo mais, e aí você pede, olha, eu queria comer uma moqueca. Aí o garçom chega para você e fala assim, o senhor quer uma moqueca de robalo, de namorado, de badejo, de quê? Olha a diversidade. Você chega numa farmácia, você está com uma dor, você está precisando urgente de um remédio com a dor. Então você chega assim, né, esbaforido, com raiva, com rapidez, né, com muita agitação, e encontra o atendente da farmácia. Explica para ele o que você precisa. E aí ele vai até lá no fundo, devagarzinho, pega um remédio, volta devagarzinho, te mostra, fica um tempão no computador olhando o preço e tudo mais. Ali você está quase morrendo, porque a sua intolerância já está quase explodindo. Diversidade. E assim nós vamos avançando. Mas então, o que nós precisamos entender? Que o ser humano, cada um de nós estamos dentro desta lei de Deus. Cada um de nós é um espírito específico. Portanto, cada um de nós está num nível evolutivo de compreensão, de entendimento, de receptividade, de reação e assim por diante. E quando a gente alimenta a nossa intolerância, vai se desenvolvendo dentro de nós uma tempestade emocional que deságua em algo perigoso. Qual é? Na violência. E aí, a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo um período planetário delicado. Vivemos uma transição planetária. E uma transição planetária é um perigo porque, normalmente, esse processo de intolerância, de violência, ele vai ficando cada vez mais exacerbado. E aí a gente percebe, então, o quanto que, nesse momento específico que nós estamos vivendo, precisamos ter muita violência, muita vigilância com a nossa paz interior. Mas é muito interessante, só para dar uma ilustração maior dessa questão das relações pessoais com relação às diferenças, logo após a pandemia, foi notado lá nos Estados Unidos um aumento exacerbado dos divórcios, de separações de casais. E o pessoal da área da psicologia e da psicanálise ficaram intrigados com aquilo, né?
Claro, todo mundo ficou recluso, os casais ficaram mais próximos, né? Passavam dias e dias juntos, mas eles queriam entender isso de uma forma melhor e fizeram uma pesquisa de leste a oeste nos Estados Unidos para tentar entender uma ou as razões maiores pelas quais houve tanto aumento de separação. E eles chegaram a 5 itens que foram mais mencionados em relação às razões da separação. Mas teve um que chamou a atenção. Qual? A forma como o companheiro apertava a pasta de dente. Se um apertava embaixo, o outro apertava em cima, se o outro torcia, aquilo se tornava uma tempestade emocional no parceiro ao ponto de pedir o divórcio. É claro que essa não foi a única razão. Mas a gente percebe como que essa intolerância de ver como o outro é, sendo que apertar uma pasta de dente, convenhamos, é algo até pequeno para dentro de uma relação. Então nós vamos percebendo como que isso é complicado. Vamos fazer mais outro exercício aqui rapidinho, só para a gente ver essa questão da diversidade, como que nós precisamos estar atentos a isso. Porque isso diz muito em relação ao nosso equilíbrio, à nossa harmonia e às corrigendas que Emmanuel fala na noite de hoje. Imagine você que você foi para a China, você foi fazer uma viagem à China. E lá na China, você chegou, te recomendaram um restaurante muito bom, e você resolve ir conhecer esse restaurante. Você entra, senta na mesa e olha para o lado. Aí você vê um chinês comendo um escorpião, comendo uma barata. O que você pensa? Meu Deus, que coisa horrível! Como é que ele dá conta de comer uma barata? Aí eu te pergunto, quem está errado? Você ou o chinês? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Por quê? Porque é uma questão cultural. Provavelmente, na teia sistêmica daquele chinês, o tataravô dele também comia uma barata e um escorpião. Percebem? Como que a gente precisa ampliar o nosso horizonte para compreender essas diversidades? E quando a gente vai compreendendo essas diversidades, o que acontece? A gente vai efetivamente ampliando a nossa capacidade de tolerância. A gente às vezes escuta assim, não, Luiz, esse trem de diversidade é muito difícil. Seria muito mais fácil se todo mundo pensasse do mesmo jeito, tivesse o mesmo gosto, se as coisas fossem tudo mesmo igual. Não seria? Não. Até porque, segundo os estudos também da área da psicologia e da psicanálise, o indivíduo tem um grau de cognição muito mais na condição superlativa quando ele lida com situações novas, coisas que ele não conhece, divergentes daquilo que é o padrão natural dele. Ou seja, temos a capacidade de aprender muito mais com aquilo que é diferente ou com aqueles que são diferentes de nós mesmos. Percebem? Então nós precisamos dessa diversidade. Não à toa, é uma lei universal. Muito bem. Mas aí Emmanuel aprofunda um pouquinho mais com relação à intolerância. Ele chama que a intolerância é a aflição do fanatismo. Opa! Aflição do fanatismo. Aí eu pensei, quando eu li isso, falei, olha, tudo bem, eu sei que eu sou intolerante, mas eu não sou fanático. Eu sei que, sei lá, teve alguns momentos que eu quis até explodir alguém, mas eu não explodi, não. Então, eu não sou fanático. Aí ele vem e nos lembra qual que é a definição de fanatismo. Fanatismo é um apego irracional aos seus pontos de vista. Cada um de nós tem um ponto de vista inegociável, não é verdade? Não, isso aqui é uma verdade para mim, eu não negocio. Só que as nossas verdades, em função do nosso nível evolutivo, são muito relativas. São muito relativas. Não, uma verdade absoluta é que o amor é a maior força do universo. É verdade. Mas será que nós sabemos o que é o amor? Quantos de nós não confundem o amor com paixão? Percebem? Então, para ampliar o nosso horizonte, para a gente não ser intolerante, até mesmo em relação à questão do amor, nós precisamos compreender tudo isso que vai se reconhecendo. Então, essa é a questão maior do nosso momento que estamos vivendo. Porque hoje, no nosso planeta, a gente vive muito fanatismo.
A gente tem fanatismo no esporte, a gente tem fanatismo na política, a gente tem fanatismo na religião, né? A gente tem fanatismo nos relacionamentos pessoais. E qual que é o grande problema do fanatismo? É porque ele adota o processo de segregação e separatismo. É assim, se você pensa como eu, você é meu amigo, você está junto comigo. Se você não pensa como eu, você é meu inimigo e nós somos realmente adversários. Percebe? Essa é a grande questão. E aí, como nós vamos criando nesse momento de transição planetária, o que mais a gente está vendo são o quê? Criações de grupos contrários. E aí, agora, o que nós estamos vendo na humanidade como um todo? A barbárie voltar. Voltamos a viver como seres primitivos. E basta que a gente olhe, por exemplo, né, o nosso trânsito, os campos de futebol, as ruas, como que as atitudes são realmente primitivas. E por que a atitude é primitiva? Por falta de espiritualidade, que é o que Emmanuel fala na lição da noite. Eu disse espiritualidade, eu não disse religiosidade. E o que é espiritualidade? Espiritualidade é nós buscarmos cada vez mais nos preparar para o quê? Para as corrigendas, para as dificuldades, para as limitações, para as perdas, para o desencarne, para os processos patológicos. Isso é se espiritualizar. Religiosidade é algo ou um caminho religioso em que nós buscamos para tentar praticar essa espiritualidade. E aí a gente pensa assim, mas está desse jeito mesmo? Será que está faltando espiritualidade na humanidade terrena hoje? Vamos raciocinar rapidinho, bem rapidinho. Olha só, imagina o que a gente vê hoje demais. Jovens inteligentíssimos, uma capacidade intelectual cognitiva ímpar, de uma inteligência notável, criando aí, né, tecnologias e tudo mais, que são umas coisas incríveis. E esses mesmos jovens, dotados de grande inteligência, num final de semana, para se divertirem, eles saem e põem fogo no mendigo. Espancam um travesti até a morte. A gente vê indivíduos inteligentíssimos que passam num curso de medicina dificílimo, fazem o curso, quando chega no meio do curso, se suicidam. Percebem? E aí, meus queridos irmãos, nós temos que entender que esse processo está cada vez mais se avolumando. Se a gente olha para a nossa sociedade, infelizmente, o que a gente vê hoje? Casos de misoginia profundos, agressão contra as mulheres, crimes e crimes e crimes contra as mulheres. O sujeito tem ódio da mulher. Ora, se a gente for lá no Livro dos Espíritos, lá fala o seguinte: Deus impõe a reencarnação. Então, nenhum de nós aqui reencarnou porque, eu estou feliz, eu quero reencarnar. Não. Deus nos impõe. Porque precisamos evoluir. E aí, será que é possível, nesse planeta que nós estamos vivendo, nesse padrão evolutivo que nós estamos tendo hoje, será que é possível alguém encarnar sem uma mulher? E o indivíduo tem ódio da mulher. Percebe, meus irmãos? E isso tudo é fruto do quê? Exatamente da intolerância. Aí você fala assim para mim, Luiz, chega. Nossa, que palestra chata, só coisa ruim. Eu já entendi. Eu preciso cuidar dos meus sentimentos. Eu preciso acabar com o meu fanatismo. Mas tem um problema. Você fala que eu tenho que ser tolerante. Eu concordo. Mas tem um problema. Qual? O que eu faço com a violência e a maldade que fazem comigo? Eu tenho que ser tolerante? O que eu faço com a maldade e com a crueldade que fazem com as pessoas que eu amo? Eu tenho que ser tolerante? Aí a gente tem que entender o seguinte: nós confundimos tolerância em ser tolerante com ser conivente. Nós achamos que o tolerante, ele aceita tudo. Mas não é verdade.
Por quê? Porque nós não compreendemos o que é tolerância. A tolerância, ela não aplaude o crime e a maldade, de maneira nenhuma. E aí, para a gente começar a entender, então, onde que a gente está, a gente precisa lembrar que nós estamos saindo de um mundo de expiação e provas e indo para um mundo de regeneração. Essa é a transição planetária. Expiação, aprendizados. Estamos aprendendo com as dificuldades da vida, com as corrigendas que Emmanuel nos fala da noite. E as provas, que são os testes desses aprendizados. Vamos facilitar para entender. Ora, suponhamos que você encarnou para você aprender a ter paciência. Você vai encarnar porque você precisa ter paciência. Quem que Deus vai pôr do seu lado? O marido difícil, a esposa rabugenta, o filho irresponsável. Porque a paciência é algo que precisa ser desenvolvido. A paciência não é uma pílula dourada que a gente toma e se torna paciente. Percebe? Essa é a corrigenda. Mas vamos lá, você encarnou para você aprender a ser caridoso, para você aprender a ser bondoso. Quem que Deus vai pôr do seu lado? Indivíduo ingrato. Ingrato, que você vai fazer, e tudo que você fizer é pouco e tem mais, ele não te agradece. E aí você vai fazer o quê? Porque ele é ingrato, você vai parar de ser bom? Você vai parar de fazer caridade? Percebe? E o tolerante? Suponhamos que você veio para ser tolerante. O que Deus vai pôr perto de você? Indivíduos diferentes de você. Bem diferentes. Aí você fala, mas não é possível. Como é que eu, do jeito que eu sou, tenho um indivíduo desse perto de mim? E aí ele pode estar na minha família, ele pode ser um filho meu, ele pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um médium aqui da casa. Aprendizados. Olha que interessante. Então, o que a gente precisa entender? O que é o tolerante? O tolerante é um cara disciplinado que ele respeita as leis de Deus, sem dúvida nenhuma. E como que o tolerante age? Ele acolhe o criminoso, vamos dizer assim, ele desculpa o criminoso, mas ele não é conivente com o crime. Onde que nós vamos entender isso melhor? Vamos lá numa lição de Jesus. Jesus nos explicou direitinho o que é ser tolerante. Passagem da mulher adúltera. Pegaram a mulher em adultério, colocaram ela em praça, rodearam ela de homens em pedra nas mãos e perguntaram para Jesus, pode apedrejar? E Jesus perguntou para todo mundo, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora, inclusive os mais velhos, principalmente os mais velhos. Perfeito. O que Jesus fez? Ele vira para a mulher e pergunta para ela, olha só, a lição está aí. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela responde o que qualquer um de nós responderia. Foram todos embora, mestre. O que Jesus está falando de forma subliminar? O maior acusador que você tem está na sua consciência. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então nós temos consciência das coisas que nós fazemos certo e das coisas que nós fazemos errado. Nós temos consciência disso. E aí ele completa. Vá, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que ele fez? Ele acolheu a mulher adúltera, ele desculpou a mulher adúltera, mas ele não foi conivente com o adultério que ela praticou. Vamos trazer para os dias de hoje? O pai tem um filho irresponsável, bebe e sai dirigindo. Filho, você não pode fazer isso, filho. Por favor, vai acontecer um acidente, você não pode fazer isso. E o filho repete. Bebe e dirige, bebe e dirige. Um belo dia, e a gente vê isso muito aí nos jornais, ele atropela alguém e mata em alta velocidade e bêbado. O que o pai tolerante faz? Vai lá, acolhe o filho, desculpa o filho, mas leva ele para a delegacia e ainda paga o advogado. Percebe? Aí a gente pensa assim, mas como é que pode? Como é que eu posso, então, ser tolerante comigo? Vocês estão vendo que eu só estou apertando o parafuso, né? Como é que eu vou ser tolerante comigo? Porque eu tenho um monte de mazelas morais, eu tenho um monte de defeitos. Então eu tenho que me acolher, eu tenho que me desculpar, mas eu não posso ser conivente com as minhas mazelas morais. Como é que eu faço?
Aí nós vamos de novo lá na psicanálise. A psicanálise tem uma ferramenta muito bacana, que é a tese e a antítese. Quando você não consegue trabalhar com a tese, você trabalha a antítese. Então, a gente vê o tanto que o ser humano é controverso. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de trabalhar a tolerância e a intolerância, porque nós somos controversos, né? A gente aceita meias verdades. E esse que é o problema. A gente às vezes faz de conta que a gente está realmente se modificando. E é muito interessante porque essas meias verdades vão distorcendo a nossa realidade. Eu enumerei aqui rapidinho só para a gente ver. São coisas que a gente fala no dia a dia. Mas se a gente parar para pensar o que a gente está falando, nós vamos ver como que nós estamos construindo algo que não é uma verdade e que a gente passa a acreditar que é. Querem ver? Vamos lá. A porta dormiu aberta. Será que dá para a porta dormir aberta? Vamos lá. Você segue reto a vida inteira. Dá para a gente seguir reto a vida inteira? Vamos lá. Fiquei preso do lado de fora. E a gente acredita que a gente fica preso do lado de fora. Vamos lá. Escuta só para você ver. Como é que é? Eu tenho que escutar para ver? Vamos lá. Não vi nem o cheiro. Percebe? Vamos lá. Só vou esperar o sol esfriar. O sol não esfria. Percebe? E aí tem uma que é ótima. Essa é ótima. Eu não conheço, mas eu sei quem é. Uai, se você sabe quem é, você conhece. São meias verdades. E aí, a hora que a gente pega essas meias verdades, a gente leva para o campo pessoal. E aí a coisa começa a ficar mais séria. Por quê? São meias verdades que na realidade são mentiras e a gente acredita nisso. E muitas vezes constrói uma encarnação em cima disso. É muito interessante. Então vamos lá. A gente escuta assim, eu estou apaixonado por você. Você é a mulher da minha vida. Eu quero fazer amor com você. Não, você quer fazer sexo. Então a gente confunde amor com sexo. Aliás, tem um monte de música fazendo essa distorção. Amor é uma coisa, sexo é outra. O que não quer dizer que não possa existir sexo amoroso. É claro que pode. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, o sexo é um consumo, porque um vê o outro como algo a ser consumido. Ao ponto de falar, como é gostoso, como é gostosa. Percebem? E aí nós vamos distorcendo esses valores da vida de uma forma séria. Eu poderia ficar aqui um tempão falando, mas aí a Denise vai puxar minha orelha, então eu preciso parar. Mas eu vou pegar só um exemplo para vocês entenderem como que nós vamos distorcendo isso, e a gente já viu isso demais quando não vivemos. Não é assim? Muito bem. Tem um psicanalista que ele chama Gaiarsa. Ele é muito controverso. E ele adora fazer essas críticas do ser humano nessa condição de ser controverso. Ele fala o seguinte, olha o que ele fala de relacionamento conjugal. Hoje em dia é muito fácil tirar roupa. Qualquer um tira roupa. E aí ele vem com um ponto que é terrível. Ele fala o seguinte, 95% dos casais vão para a cama fazer sexo porque não querem ter intimidade. Quantos nós confundimos ato sexual com intimidade? Intimidade é nós nos mostrarmos para o companheiro como nós somos. De uma forma clara, transparente. Em consultório, você está lá atendendo, um indivíduo chega para você, eu estou casado com ela há 10, 15, 20 anos, ou ela, estou casada com ele há 30 anos, e eu não o conheço. Mas quantas relações sexuais vocês já tiveram? Vocês não têm intimidade? Não tem. Percebe? E aí a vida vem, traz as corrigendas que Emmanuel nos fala, aí a gente sofre. Meu Deus, mas como que eu posso sofrer? Como eu posso viver isso? 30 anos de um casamento. Como que você viu a realidade que você estava vivendo? Percebe, meus irmãos? Por isso que não existe vítima. A gente lembra daquele axioma, no planeta existe, na Terra existe muita injustiça,
mas não existe nenhum injustiçado. Somos herdeiros de nós mesmos, colhemos o que nós plantamos. E quantas mentiras nós vamos alimentando, e essas mentiras vão trazendo para nós o quê? As corrigendas que Emmanuel nos fala. E reclamamos das corrigendas, porque elas são, na realidade, a grande ferramenta para que nós possamos voltar para o nosso rumo. Percebem? Então, aí a gente pensa assim, nossa, Luiz, mas aí complicou demais. Como é que eu faço então? Usa a técnica da antíntese. Você não é intolerante com o outro? Aí agora eu vou te fazer uma perguntinha chata. Qual o padrão de intolerância que você tem com você? Qual a intolerância que você tem com a sua impaciência? Qual a sua intolerância que você tem com o seu orgulho? Qual a intolerância que você tem com o seu egoísmo? Você já pensou nisso? Percebe? E é fácil a gente saber o que é ser intolerante. A gente é com o outro. Ora, se eu sou intolerante com o outro, eu sei ser intolerante comigo. Nós somos? Nós queremos? Porque a partir do momento que eu sou intolerante com a minha intolerância, eu começo a ser tolerante. Parece coisa de doido, né, gente? Mas não é não. Percebe? Então nós vamos construindo um patamar de entendimento, de compreensão, daquilo que nós precisamos o quê? Conhecer a nós mesmos, autoconhecimento. E nós não podemos ter medo disso. Por quê? Nós temos que ter ciência do que nós somos. Porque nós só vamos poder avançar a partir do momento que nós realmente sabemos quem somos. E o que nós somos está tudo certo. O que nós não podemos é ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo e não saindo do lugar. O que nós não podemos é desperdiçar uma encarnação. Ainda mais no planeta que está saindo de provas e expiações e indo para a regeneração, porque a nossa batata está assando. E as corrigendas vão cada vez mais se avolumando. E a gente faz o quê? Se sente vítima, se sente injustiçado. Quando, na realidade, se somos filhos de Deus, somos deusinhos, então nós temos a capacidade de definir o nosso futuro. Ah, Luiz, mas aí é muito difícil, né? É complicado. É claro que é. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar e lutar contra o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, o seu apego. A minha casa, a minha mulher, meu trabalho, o meu dinheiro, a meu corpo. Quando, na realidade, o que nós levamos para a vida eterna real é aquilo que nós trabalhamos com a nossa qualidade moral. E aí a gente entende, então, meus queridos irmãos, essa lição maravilhosa de Emmanuel falando com relação às nossas corrigendas. Como que nós precisamos realmente dessas corrigendas para que nós possamos despertar e entender o caminho que cada um de nós está trilhando. Somos abençoados com os problemas que nós temos. Precisamos agradecer as dificuldades, pois elas nos levam à nossa evolução. É fácil? Claro que não, mas uma transição planetária exige de nós maturidade espiritual. Aquela infantilidade, aquela ingenuidade de que Jesus, Emmanuel, Ramatiz vai pegar uma varinha de condom e pum na cabeça da gente e tudo vai estar resolvido, não existe. Porque o processo evolutivo é único, é individual e é totalmente intransferível. Que possamos, então, fazer essa reflexão à luz da fé raciocinada da doutrina espírita, compreendendo que vivemos um momento ímpar, maravilhoso, perfeito, para a gente dar esse salto quântico na nossa evolução espiritual. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, pela atenção, pelo carinho e uma muita gratidão, um beijo grande no coração de todos. Muito obrigado. Agora nós vamos para a segunda parte dos trabalhos, que é a parte dos passes. Os passes hoje serão coletivos. Então, que todos nós possamos elevar o nosso pensamento ao alto, fixar a imagem do Mestre Jesus, de toda essa espiritualidade de luz que conosco aqui estão, abrir os nossos canais de energia para que nós possamos absorver toda essa energia benéfica que está no ar, fazendo toda a transmutação das energias deletérias para as energias saudáveis,
trazendo a paz, a harmonia, o equilíbrio, a tranquilidade, o bom senso, a certeza de estarmos cada vez mais fortes, cheios de coragem, de boa vontade, de alegria, de esperança, para os dias que estão por vir, para que todos nós possamos cada vez mais seguir adiante nessa caminhada evolutiva. Que nós possamos estar em sintonia com essa espiritualidade de luz, absorvendo toda essa força maravilhosa de muita caridade, de muito amor, essas bênçãos divinas que estão caindo sobre todos nós, trazendo a força necessária para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, para o nosso corpo mental, dando-nos cada vez mais a capacidade de pedir ao Pai, a Jesus, aos nossos mestres, a oportunidade de sermos um instrumento aqui na Terra. Que possamos, com toda essa força, com todo esse conhecimento, sermos um discípulo de Jesus, semeando a paz, o amor, a alegria, a fé, a justiça, a compreensão e o progresso. Que possamos encher o nosso coração de gratidão por tudo aquilo que estamos vivendo, por essa oportunidade reencarnatória, pelo nosso corpo físico, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Sermos gratos até mesmo pelas nossas dificuldades e sofrimentos, pois sabemos ser essas corrigendas a grande ferramenta divina para a nossa evolução. Que assim seja.